Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aproveitando questão sobre os pés, convido a igreja a abrir vossas Bíblias. Obrigado, meu irmão. Em Apocalipse, capítulo 22, vamos meditar a partir do versículo de número 14. Enquanto os irmãos procuram, quero externar minha gratidão por esta terceira vez, se não me falha a memória, estar cooperando com o Madecar. Vocês são bênção na minha vida, e é muito bom quando é nos feito o convite e podemos também ser um canal de bênção na vida dos irmãos. Quero louvar a Deus pelo pastor presidente deste campo, o pastor Sidney Félix. Transmito o nosso abraço a ele, também a este casal, que está já há algum tempo aí na frente da Madecar. Creio que vai continuar, essa é a vontade de Deus, porque este campo é uma bênção e vocês fazem desse campo mais bonito. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Ao pastor Ezequiel também, glória a Deus. Nos conhecemos, de longas datas. Eu já emagreci, engordei, emagreci de novo, e a gente se conhece, glória a Deus. A minha esposa que me acompanha, minha sogra, minha cunhada, meu sogro. Eu acho que eu sou o único pregador que leva a sogra junto. Quero louvar a Deus pela vida dos cantores, prazer em conhecer. Amém, Deus abençoe. Já peguei o tecladista aqui para Cristo. Quando eu estou na igreja é eu que tenho que ficar fazendo fundo, irmão. Então me honra aí pelo nome de Jesus. Amém? Irmãos, a todos vocês, aos obreiros aqui, essa liderança nova, os outros anos que eu vim pregar no Madecar era outros líderes, mas glória a Deus que está trazendo oxigenação para o ministério, um fôlego novo. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, do Miller, enfim, irmãos, são tanta gente, amém? Aqui fica o meu abraço a todos, mas a palavra de Deus está queimando no meu coração, e quem veio aqui para ouvir a voz de Deus, diga um amém bem gostoso para Jesus. Então vamos lá, Apocalipse 22, 17 diz assim, ou melhor, 14, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Verso 17: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Vamos lá. O Espírito e a esposa dizem: vem. Para ensaio ficou bonito, agora para valer. O Espírito e a esposa dizem: vem. Se assente glorificando a Deus. Glória a Deus. O Espírito e a esposa dizem: vem. Meus irmãos, confesso que o Espírito Santo, eu acho que tem alguma particularidade comigo, que quando nós vamos atender alguns compromissos para pregar a palavra, eu fico já 2 semanas antes: Senhor, revela antes, Pai, revela antes, Deus. E parece que Deus ele deixa lá no 45 do segundo tempo para revelar. Mas eu não trago aqui uma mensagem que eu estou cansado de pregar e vou pregar mais um dia para os irmãos, não. Eu trago algo que Deus revelou para a igreja de Cristo Jesus esta noite. Eu quero alinhar um tema para esta mensagem, que é uma geração que se alinha com o Espírito Santo. Eu peço que os irmãos deixe a tua Bíblia aberta em Cântico dos Cânticos, capítulo de número 3, versículo de número 6. Deixa a Bíblia aberta. Eu acredito num avivamento que ele é constituído através da simplicidade, que tem por base a palavra de Deus.
Deixa a tua Bíblia aberta e me empreste a tua atenção por alguns minutos. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, ao qual nós lemos, é o livro das revelações, e é sobre ele que eu quero iniciar a mensagem na noite de hoje. O próprio nome Apocalipse, dentro de uma etimologia, traz em seu significado o livro das revelações, pois foi em João que Deus confiou as coisas, de revelar as coisas que no tempo de João tinha acontecido, estavam para acontecer e também iriam acontecer. Queridos, eu sei que quando nós lemos o Apocalipse, automaticamente ficamos com o pé atrás. Mas Apocalipse não é um livro de terror. Apocalipse é um livro de esperança. Ele não foi escrito para nos assustar, não. Ele foi escrito para nos preparar. E quando João recebe essa palavra, João, ele está na ilha de Patmos, preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Estava lá um homem sozinho, perseguido, incompreendido. Mas a Bíblia diz que no dia do Senhor, ele foi arrebatado em espírito. E ali, em meio a rochas secas, em uma ilha, em meio a um mar bravo e revolto, ele ouve uma voz como de trombeta que dizia: João, eu sou o Alfa e o Ômega. João, quando ele está na ilha de Patmos, ele é arrebatado no dia do Senhor. E ele ouve por detrás dele uma grande voz como de trombeta que dizia: João, o que vês escreve às 7 igrejas que estão na Ásia. E quando João ele vira para ver quem falava com ele, virando lá no deserto, ele foi arrebatado em espírito. E quando ele vira, ele viu um homem no meio do castiçal de ouro. E no meio do castiçal de ouro, este homem estava com seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz é como voz de muitas águas. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E quando João vai se desfalecendo, este brada e diz: João, não temas, porque sou eu, João. Vamos conversar com João através da Bíblia. Quem que era esse João? Eu não sei, mas ele disse: sou eu. E quando ele disse que sou eu, essa voz nós conhecemos muito bem. Esse sou eu é aquele João que multiplicou peixes e pães. Esse sou eu, João, é aquele que tocou no filho da viúva de Naim e foi ressuscitado. Este sou eu, é aquele João que depois de 4 dias chegou em Betânia e falou: Lázaro, sai para fora. João, esse sou eu, é aquele que suportou um alto preço, subiu uma dura cruz, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Sou eu, João, que estou no meio dos castiçais, João. Sou eu, João, que tenho a chave da morte e do inferno. Por isso eu digo para ti: não temas, João. Os irmãos observam que João, ele está falando com Jesus, Jesus com João, e ali ele está tendo uma visão extraordinária. E o livro do Apocalipse são revelações magníficas. Mas o que eu quero me ater é que no final do livro, João ele registra uma visão ainda mais extraordinária. Quando ele vê, tecladista, o Espírito e a esposa dizendo: vem. Ele está olhando e vendo o Espírito e a noiva dizendo: vem. Bom, Marcos, o que é isso? Eu já ouvi tantas pessoas pregar sobre isso. Então, aprenda mais um pouco hoje.
eu quero destacar algo aqui muito interessante. Perceba que o Espírito Santo, quando Ele me fez entender isso hoje, eu confesso que se caso acontecesse alguma coisa e não desse para mim vir aqui, Jonas, eu já estava muito alimentado com Deus essa tarde. Porque quando a palavra de Deus é revelada, acontece com vocês também, Miller. Nós sentimos tão completo. E o Espírito Santo me fez enxergar esta água que está dentro deste texto, me fez enxergar esta verdade. O Espírito Santo me fez entender que uma geração que sobe no arrebatamento é uma geração que está alinhada com o Espírito Santo. Aleluia! Por quê? Perceba que João, ele não está só dizendo o Espírito diz vem. Não! Há uma similaridade. É o Espírito e a noiva dizendo vem. É o Espírito e a noiva andando juntos até a volta do Senhor Jesus. E é sobre este alinhamento que eu quero pregar esta noite. Sabe por quê? Porque uma igreja que fala o que o Espírito fala é uma igreja pronta para receber aquilo que o Espírito traz. Uma igreja que está alinhada com a voz do Espírito Santo é uma igreja, são jovens, são obreiros que estão prontos para receber tudo que o Espírito tem para nos oferecer. Quando nós vamos olhar o alinhamento do Espírito com a noiva, para quem não sabe, eu prego aqui para a noiva eleita e escolhida de Deus, a igreja de Cristo Jesus. Eu vou repetir porque não sei se você se alegra em saber que você é noiva de Cristo, mas vamos lá outra vez. Eu estou pregando aqui esta noite para a igreja que é comprada, remida, lavada pelo sangue de Jesus e compromissada com o noivo, aleluia, esperando as bodas do Cordeiro. Quando nós olhamos no contexto judaico, noivado não é como no Brasil, no contexto judaico. Por quê? Aqui é só um compromisso. Tem tantas pessoas que você conhece que já foi noivo, deixaram de ser noivo. Oraram pelas alianças, depois desoraram. Não, nem sei se tem essa palavra, mas se não tiver eu vou inventar agora. Desoraram pelas alianças. Ou seja, aqui ata e desata o noivado quando bem entender. No contexto judaico, ser noivo, ser noiva já é firmar um compromisso de fidelidade. A noiva era tratada como esposa. Por quê? Porque a noiva já está comprometida e só está esperando o dia do casamento. A noiva já está comprometida e só está esperando o dia do casamento. Ou seja, ela não pode se envolver com outro. É somente com um. Com quem? Com o noivo. A igreja é assim. Se somos noiva de Cristo, não podemos viver flertando com o mundo. Temos compromisso de fidelidade total com o noivo. É por isso que Apocalipse mostra o Espírito e a noiva dizendo a mesma coisa. Não é só o Espírito dizendo vem e a noiva distraída. Não é só o Espírito dizendo vem e a noiva calada. Não! É só um clamor. É uníssono. É somente uma voz. É uma geração que está alinhada com o Espírito Santo. E essa geração que está alinhada com o Espírito Santo, ela fala a linguagem do céu. Essa geração que está alinhada com o Espírito Santo, ela vive a linguagem do céu. Essa geração que está alinhada com o Espírito Santo, ela manifesta o céu na terra, porque ela e o Espírito falam da mesma coisa, sentem a mesma coisa e vão voltar para o mesmo lugar, para as mansões celestiais. Pregador, como eu sei
Como eu sei que minha vida está alinhada com o Espírito, com o noivo? Alinhamento com o Espírito, sabe quando é? É quando a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos planos, os nossos sonhos estão na mesma, que eu vou usar uma linguagem de Pablo Marçal, estão na mesma frequência com o Espírito Santo. Porque não tem como estar alinhado com Ele, falando a mesma língua, vivendo o que Ele quer que nós vivamos. Se você quer falar do seu jeito, se você quer tocar em algo que Ele falou para não tocar, se você quer pisar em lugares aonde Ele falou para não pisar, se você quer planejar coisas que Ele já colocou no teu coração que não é para você, que você quer sonhar com coisas que Ele já colocou no seu coração que não é para você, se você está vivendo isso, saiba, a sua vida está alinhada na frequência do Espírito Santo. Estar alinhado com o Espírito Santo é dizer em todas as tuas ações, não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita, Deus, a tua vontade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sempre fala: ah, pregador, eu já não ouço a voz do Espírito. Será? Quem consegue tapar a voz do Espírito Santo? Quem consegue fechar a porta? Se a gente fechar todas essas janelas, a porta, e dizer: Espírito Santo, não entra aqui. Quando tiver um louvor verdadeiro, ele entra. Por quê? Porque ninguém consegue barrar, ninguém consegue prender, ninguém consegue calar a voz do Espírito Santo. Ninguém! Ele sempre está falando. E sabe qual é a voz dele? Olha só que resposta de oração para muitas pessoas. Quando Deus me chamou para o santo ministério, eu queria muito entender: Senhor, como eu vou saber que é o Senhor que está falando comigo? Porque eu via, né? Na época, eu vinha muito aqui para Indianópolis, o Lídio Omar pregando, ensinando, e Deus usando muito a vida daquele homem. E eu falava: Jesus, esse homem, ele é um Superman, ele não é dessa terra. Eu já vi ele pegando na mão de alguém e revelando a vida da pessoa inteira. Eu falei: eu queria ser igual a ele, Jesus. E um dia eu estava em Rondon, em uma vigília. Ele levanta do púlpito e vai até onde eu estava e disse: você tem pedido para Deus falar para você quando é a voz dele? E começou a falar, tintim por tintim. Bom, Marcos, você vai trazer? Vou. Como você ouve a voz de Deus? A voz do Espírito. É aquela voz que você não quer ouvir. É aquela voz que sempre lutamos contra ela. É o Espírito dizendo: vai e perdoe, e a gente falando: vou não. É o Espírito dizendo: deixa esse orgulho de lado, rapaz, vai e abraça, vou não. É o Espírito. Você quer ver quando ele começa a falar na área da finança? Aí que a gente não quer escutar mesmo, irmão. Aí que a gente tapa os ouvidos e fala: não é comigo, o profeta errou o dedo, apontou para o lugar errado. Porque a voz do Espírito Santo, a maioria das vezes, vai ferir a nossa carne. Que é isso, presbítero Marcos? É por isso que em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo é muito assertivo em dizer que o Espírito milita contra a carne, e a carne também milita contra o Espírito, justamente para que não façais o que quereis. Existe uma batalha, mas o Espírito Santo sempre está falando. E pelo jeito, Jonatas, pelo que eu vi aqui essa noite, tem uma geração que está alinhada com o Espírito Santo aqui dentro deste templo. Presbítero Marcos, como que você sabe que tem uma geração que está alinhada, que está dando ouvido à voz do Espírito Santo? Como você sabe? Deus já te revelou, presbítero Marcos? Ainda não.
mas mediante a luz das Sagradas Escrituras, eu já percebi aqui que tem algo, uma geração que está alinhada com a voz do Espírito Santo, porque eu já comecei a ver glória a Deus, línguas estranhas, eu já vi aqui pessoas chorando. Mas presbítero Marcos, o que tem a ver glorificar a Deus, falar em mistério, em obedecer ao Espírito Santo, em estar falando a mesma linguagem do Espírito Santo? É porque até para nós glorificarmos segundo a palavra de Deus, não glorificamos porque os louvores é tocado em Fá sustenido, não glorificamos porque os cantores cantam muito bem, não glorificamos porque o pregador prega muito bem. A Bíblia vai dizer que se glorificamos é porque o Espírito Santo de Deus testifica dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus é anátema, e ninguém pode dizer também que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós só conseguimos reconhecer e glorificar Jesus como Senhor é pelo Espírito Santo, se estamos alinhados com Ele, correspondendo a Ele. Quando você levantou a mão e deu glória aí, não é porque você quis, é porque o Espírito Santo falou: Ele é o Senhor da tua vida. Dá glória, levanta a mão. Ele é o Senhor da tua vida. Dá glória, levanta a mão. Fala em mistério, pois Ele é o Senhor da tua vida. Jesus vai dizer, eu sinto a graça de Deus aqui. Jesus vai dizer em João capítulo 16, versículo 13 e 14: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, e Ele me glorificará. E Ele me glorifica. O Espírito glorifica a Cristo em nós e por meio de nós, se estamos na mesma frequência. Então saiba, se eu não vou pedir para você dar glória aqui não, porque já tem o Espírito Santo dentro de você falando da glória. Se você está alinhado com o Espírito, você está na mesma frequência dele, você está sendo sujeito à voz dele. É por isso que um crente cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, não precisa desse negócio da glória, não precisa desse negócio, olha, dá 3 pulinhos, não precisa. Ela está alinhada, ela está junto, ela está conectada, intrínseca com o Espírito Santo. E se estamos alinhados com o Espírito Santo, você está pronto para cantar e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É o Espírito que está fazendo você glorificar, tá bom? É o Espírito que está fazendo você glorificar. Não é eloquência de pregador, teologia de pregador, não é. Essa noite eu não venho como teólogo aqui em Guaporema. Essa noite o Espírito Santo me disse essa tarde: você vai como profeta naquela cidade para dizer: precisamos de um alinhamento com o Espírito Santo. Existe um perigo. Eu posso tirar? Existe um perigo muito grande. E qual é? Me pergunta, qual é, pregador? O perigo muito grande é quando resistimos à voz do Espírito Santo. Mas tem como? Segundo a Bíblia tem. Estevão, ele está pregando, ele está dizendo a todos que estavam ao seu redor: o problema de vocês é que vocês sempre resistem à voz do Espírito Santo. Quando você resiste à voz do Espírito Santo, você começa a tomar as rédeas da tua vida e dizer: é eu que comando, dou glória quando eu quero, trabalho quando eu quero,
obedeço quando eu quero, quando é conveniente para mim. E isso não é estar alinhado com o Espírito Santo. O problema e o perigo de resistir à voz do Espírito Santo, porque quando você resiste à voz do Espírito Santo, é o mesmo de você estar resistindo à voz de Deus. É o mesmo de você estar resistindo à voz do noivo. É o mesmo de você estar resistindo à voz de Jesus. Por que, pregador? João capítulo 14, versículo 16. Jesus ele está dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é esse outro Consolador? Quem é esse outro Consolador? Só que no grego, esse outro não significa que é um outro Deus, não significa que é alguém que tem outro poder, não. Porque o termo usado no grego, quem sou eu aqui para falar de grego com ovelhas do pastor Zedequias? Mas no grego o termo um outro Consolador é o verbo allos, que para os bons estudantes da escola bidominical, esse trimestre aprendemos sobre isso. O termo allos significa um outro da mesma essência, ou seja, igualzinho. A palavra aqui não é héteros, porque se fosse o termo no grego héteros, significa um outro com características diferentes, com personalidade diferente, com uma essência diferente. Mas esse outro Consolador que Jesus estava enviando, que é o Espírito Santo, é o termo allos, ou seja, eu estou indo, mas eu estou deixando um igual a mim. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu estou indo, mas eu estou deixando um que vai estar sempre com vocês. Ele não vai abandonar vocês, não vai. Mas e o dia que eu fechar os olhos dessa terra? Você pode até fechar os olhos dessa terra, mas ao soar da trombeta, o Espírito está lá. O Espírito está te levantando, e a Bíblia vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados também com o Espírito para encontrar com o Senhor. Ou seja, o Espírito Santo é a continuidade da presença de Cristo em nós, em você, em mim. Não é outro Deus, é o próprio Cristo em nós pelo Espírito. Por isso, estar cheio do Espírito, conectado com o Espírito, é viver como se o próprio Cristo estivesse andando dentro de você. Estar conectado é pensar como Ele pensa, é falar como Ele fala, é sentir como Ele sente. Por este motivo é o perigo de resistir ao Espírito. Por quê? Porque resistir ao Espírito é quando a noiva não está respondendo na mesma frequência. Presbítero Marcos, e o que acontece quando a noiva não responde ao Espírito na mesma frequência? Vamos para Cantares. Cantares capítulo 5, ou melhor, capítulo 3, me perdoe. E o capítulo 5, eu quero meditar com os irmãos bem rápido. Ali fala de uma mulher no capítulo 5, versículo 2 de Cantares. Uma mulher que simbolizava também uma noiva. O texto de Cantares, ele é um texto onde tem a simbologia da mulher sunamita sendo a igreja, e a tipologia de Salomão sendo o noivo, o nosso amado. E quando nós vamos ler o capítulo 5, versículo 2 de Cantares, essa noiva, esta mulher, esta igreja estava dormindo, mas o coração dela velava, e eis a voz do amado que estava batendo. Sabe o que é isso, Miller? É o povo que está dormindo enquanto o Espírito Santo bate.
a geração que dorme enquanto o Espírito Santo está batendo. É a geração que não está na mesma frequência do Espírito, porque é o Espírito batendo para você abrir a porta, é o Espírito dizendo vem para você dizer vem, é o Espírito dizendo eu quero te encher e você dizendo eu quero ser cheio. Mas quando não tem essa frequência, acontece o que acontece em Cantares. A mulher sunamita ouviu o noivo bater, mas porque estava num sono tão gostoso, não abriu, demorou para abrir. E quando ela decidiu se levantar e dizer agora eu quero, agora eu vou me empenhar, o noivo já tinha se retirado. Mas eu não estou aqui para julgar a mulher sunamita. Precisamos aprender com ela essa noite que quando ela vê que o noivo, ou melhor, o amado se retirou, ela levanta desesperada e sai nas ruas procurando aquilo que ela perdeu. E essa é a realidade de muitos hoje, porque o Espírito Santo está batendo, está chamando, está insistindo, mas há demora em responder à voz do Espírito, há demora em obedecer à voz do Espírito, porque o coração está distraído, os ouvidos estão cheios de outras vozes, o altar está apagado. Mas vamos aprender. Se você entrou aqui essa noite desta maneira, porque eu não sou o tipo de pregador que fala não, mas é para a pessoa que ficou em casa. Não, meu Deus não é o Deus que fala com parede, Deus é o Deus que fala com pessoas que estão aqui essa noite. Se você entrou aqui dessa maneira, eu estou sentindo que está ruim, está complicado para mim, já desobedeci muito. Sai deste sono espiritual e toma uma lição com aquela mulher sunamita. Eu vou me levantar e vou reencontrar o que eu deixei escapar. O Deus de segunda chances está aqui esta noite. O Deus que escreve novas histórias está aqui essa noite, aleluia. A boa notícia para você é que mesmo muitas das vezes a noiva rejeitando o noivo, é que toda vez que a noiva decide ir atrás de noivo, ele sempre está acessível para ela. Porque todo aquele que busca, oh glória ao nome de Jesus, todo aquele que busca, ele vai encontrar. Ei, mesmo que você demorou, ele ainda te chama. Mesmo que você demorou, ele está me usando para te dizer: eu sou o Deus que ainda te espero. Mesmo que você rejeitou a voz dele algum dia, ele é o Deus que está te dizendo: eu sou o Deus que estou aqui essa noite e eu quero restaurar esta frequência contigo. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que estão procurando, entrou aqui procurando, entrou aqui procurando o noivo, dizendo: aonde está a minha espiritualidade de anos atrás? Aonde está a minha alegria que eu sentia de estar na casa do Senhor de anos atrás? Pois bem, você veio no lugar certo, porque aqui você pode encontrar o noivo. Aqui você pode encontrar o noivo. Aqui você pode ter a tua vida restaurada no dia de hoje. Eu caminho para o fim. Aquela mulher sunamita, ela tem uma qualidade. Me pergunte qual? Está dormindo? Não é estar dormindo a qualidade dela. Sabe qual que é a qualidade dela? A qualidade dela é vista não quando ela dorme, mas quando ela acorda. Porque dormindo podemos perder muitas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, se não me falha a memória, lá no capítulo 4: desperta, tu que dormes. 5,14.
Obrigado, meu irmão. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Por quê? Porque dormindo você perde a frequência com o Espírito Santo. A Bíblia fala que Sansão dormindo perdeu a unção. A Bíblia fala em 1 ou 2 Reis que uma mulher perdeu um filho enquanto dormia. O sono é terrível. É por isso que nós aprendemos com ela quando ela acorda. Por quê? Porque quando ela acorda, ela enxerga a realidade. E enxergando a realidade, ela toma atitude. Não julgue ela por ela estar dormindo. Julgue aqueles que estão acordados e não tomaram atitude. Por quê? Porque quando você acorda, você vê a sua realidade, enxerga. O noivo não está aqui. Cadê o noivo? Cadê a voz do Espírito Santo? Cadê a intimidade com o Espírito Santo? Não está aqui. Você já acordou, mas você não toma atitude de buscar Ele novamente, trazendo para o sentido espiritual. Sabe o que é a noiva acordada? É noiva despertada. É noiva consciente do seu estado. Ou seja, pessoas que já viram que a vida não está na mesma frequência do Espírito. E somente acordados podemos perceber isso. Por quê? Porque quando a pessoa está dormindo, ela está pensando que está tudo certo. Está dormindo, está num sono. A pessoa que está dormindo é aquela pessoa que vive de saudosismo. Porque sonhos não são sonhos proféticos, são aqueles que você ainda não viveu, certo? Mas a maioria dos sonhos, a ciência diz que são memórias daquilo que você já viveu, ou que você já pensou, ou que você já quis. Quando este povo dorme, é a mesma coisa numa simbologia deles estar vivendo o que outrora viveram. Mas um dia eu já fui muito cheio, mas um dia eu já preguei muito, mas um dia eu já fui cheio de dom espiritual, mas um dia eu orava mais de 2 horas por dia e nem cansava o joelho. É pessoas que estão dormindo. Por quê? Porque se acordar vai ver a real situação. Mas o Espírito Santo te traz aqui esta noite para te dar um choque de realidade. Essa noite você não sai daqui de Guaporema dormindo mais. Esta palavra, ela está descendo e sendo liberada como aquela espada que penetra, 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 penetra até acordar. Muitos estão acordando. Você está olhando como você era e você já não é. E quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que já chegou à conclusão, Jonas, que já não sente como sentia. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que já chegou à conclusão que já não canta como cantava. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que já chegou numa conclusão que já não ora como orava, que já não prega como pregava. Pessoas aqui, quem sabe, que estão acordados e estão vendo este sentimento real, estão vendo que não estão com a sua vida alinhada com o Espírito, estão vendo que já não tem mais prazer de vir para a igreja. Pessoas que outrora falavam como Davi: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Hoje, para uma geração que está desalinhada com o Espírito, fiquei triste quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por quê? Não é por causa das novidades, por causa do século, não, é por causa das prioridades. É por causa que a nossa geração já não quer mais ouvir a voz do Espírito Santo. Mas aquela mulher, aquela noiva, quando acorda e vê que o noivo não está do lado. Capítulo 3 de Cantares, olha o que diz: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e
e rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças, buscarei aquele a quem a minha alma ama. Busquei e não achei. Vou desistir? Não. Eu vou perguntar para alguém, para os guardas que rondavam pela cidade: vistes aquele a quem ama minha alma? E não tem resposta para ela. Mas pela terceira vez, quando ela não encontra, se aparta, a Bíblia vai dizer: e logo achei aquele a quem ama minha alma. Ou seja, eu achei, eu vou me conectar de novo, eu vou entrar na mesma frequência de novo, eu vou adorar como eu adorava, eu vou pregar como eu pregava, eu vou cantar como eu cantava. Se você perdeu este alinhamento com o noivo através do Espírito Santo, é noite de acordar e começar a buscar Ele. E eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Quer ver? Quer ver a boa notícia? É que você não vai precisar sair do templo para encontrar Ele. Você não vai precisar entrar no seu Instagram para você encontrar Ele. O que eu faço, presbítero Marcos, para encontrar Ele? É só sentir. É só sentir. Por quê? Porque Ele, noivo, já está aqui no nosso meio. O amado das nossas almas já está aqui no nosso meio. Através do Santo Espírito, é só sentir Ele aí. Sinta. Sinta Ele aí. 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 Você que veio nesse Aviva Jovem para buscar mais de Deus, sinta Ele aí. Sinta Ele aí. Sinta Ele aí. Quando ela encontra o noivo, sabe o que ela faz? Como que é o seu nome? Samuel, e ele é o Dene, né? Samuel, quando ela encontra o noivo, sabe o que ela faz? Ela não dá um abracinho no noivo assim e fala: que bom te encontrar. Fica 5 minutinhos, 1 horinha com ele e fala: tô indo, tá? Fica aí. Não. A Bíblia vai dizer que quando ela encontra um noivo, oh glória, essa mulher, ela agarra o noivo. Mas não é um agarrar de um abraço, não. Ela segura o noivo como se estivesse dizendo: daqui você não sai. Daqui eu não te deixo sair. A Bíblia vai dizer que quando ela achou a quem ama a alma dela, ela o agarrou, detive-o. E além de o agarrar, ela leva para casa. Por quê? Porque agarrar só na igreja, agarrar só no Aviva, não é isso que Ele quer. Que nós possamos agarrar. Que nós possamos agarrar e sair de mão dada com Ele para essa Guaporema, para esse campo de Rondon, dizendo: eu sou do meu amado. E o meu amado, Ele é só meu. Essa mulher, ela está se alinhando novamente com o amado dela. Observa isso. Ela está se alinhando com o noivo. E hoje é noite de se alinhar novamente com o noivo através do Espírito Santo. Hoje é noite de ser cheio do Espírito Santo. É noite de você sair daqui dizendo: eu não me conformo de estar acordado sem o noivo. Eu não me conformo de estar cantando no coral do Almadecar sem o noivo.
Eu não me conformo de estar ceando sem a presença do noivo. Eu não me conformo de estar evangelizando só para agradar os líderes, mas sem a presença do noivo. Não, hoje é noite de dizer: se eu estou pregando a partir de hoje, é porque eu estou alinhado com o noivo. Se eu estou cantando a partir de hoje, é porque eu estou alinhado com o noivo. Se eu estou cultuando, é porque eu estou alinhado com o noivo. Se eu estou orando, é porque eu estou alinhado com o noivo. Se eu estou querendo poder, é porque eu estou alinhado com o noivo. Se eu estou cantando e dizendo Maranata, é porque eu estou tão alinhado com o noivo, que o Espírito e a noiva dizem: vem! Alinhamento com o noivo. Isso é muito gracioso, irmão. De uma noiva que tinha eu não sei se você consegue enxergar a graça de Deus aqui, mas de uma noiva que tinha rejeitado o noivo, uma noiva que estava amando o sono mais do que a realidade que o noivo pode oferecer. Agora ela acorda, ela toma a decisão e encontra, agarra, leva para tua casa e fala: a partir de hoje eu nunca mais tiro os olhos de você. Eu não vou querer preferir o sono. É melhor uma realidade contigo do que um sono maravilhoso sem ti, Deus. Sabe qual foi o resultado dessa mulher? Surge aqui uma pergunta misteriosa no capítulo 3 de Cantares, versículo 6. Quem é essa que sobe do deserto? Ela acaba de encontrar o noivo, guarda ele, prende ele, se amarra com ele, se alinha com ele, entra na mesma frequência, e logo depois surge uma pergunta misteriosa. Eu não sei quem perguntou. Eu não sei, Dani, você sabe? Se alguém sabe, que eu não sei. Você sabe, Miller, quem perguntou isso? Não sabemos. Mas eu sei que alguém está dizendo: quem é essa que sobe do deserto? E ela está subindo do deserto diferente. Está subindo com colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso, oh glória, e de toda sorte de pós aromático. Quem é essa? Oh, coisa boa é encontrar o noivo e estar alinhado com o Espírito. Sabe por quê? Porque sempre a gente está subindo. Nunca ninguém vai estar alinhado com o Espírito e sempre fracassando, sendo derrotado. Não, geração que está alinhada com o Espírito em todo aspecto da vida estão sempre subindo, 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 subindo. Presbítero Marcos, minha vida parece que é só fracasso. Pois bem, se alinhe com o Espírito, porque a partir do momento que você se alinhar, se agarrar com Ele, quem é esse que sobe do deserto? Quem é essa que sobe do deserto? Tem algum crente aqui que acredita em palavra profética? Tem? Ainda a Assembleia de Deus tem crentes que acreditam em palavra profética? Ou já virou tudo cético? Não, tem gente que acredita, né? Então levante a sua mão direita para o céu. Não se espante se alguém começar a dizer amanhã, segunda ou terça, o que aconteceu com você? Você está diferente. O que houve? Você está diferente. A tua resposta será: é que no Aviva Jovem eu encontrei com o noivo, e além de encontrar, eu me alinhei com o noivo. Ei, é que eu estou subindo, estou subindo, estou subindo, estou subindo, eu estou
subindo. Quem quer vir, vem. Quem quer subir comigo, sobe. Mas voltar para ficar na terra dormindo, nunca mais. Eu estou subindo. A Alma Decar está subindo. A Igreja de Cristo está subindo. Você está subindo. Quando estamos alinhados com o noivo, Ele te faz subir. E não te faz subir sozinho, não. Te faz subir com colunas de fumaça, perfumada de mirra e incenso, e de toda sorte de pós aromáticos. Observa que algo, essa noiva que sobe já não é a noiva distraída. Essa noiva que sobe não é a noiva mais que está procurando o noivo, porque não tem como subir sem o noivo. Não tem como dizer vem, Maranata. Não tem como sem a presença do Espírito Santo conosco. Essa noiva está subindo, mas ela está subindo agarrada com o noivo. Essa noiva não está mais rastejando, ela está subindo. Ela não está mais dizendo deixa para depois eu acordar, o soninho está muito bom. Não, ela está acordada e está subindo. Essa noiva não está mais dizendo deixa eu me formar primeiro, deixa eu me formar, deixa eu fazer minha faculdade. Faculdade é muito bom e eu aconselho você a fazer, mas a prioridade é subir com o noivo. Essa noiva, ela não está mais vazia, porque agora ela está com o noivo. E se ela está com o noivo, aquele mesmo que apareceu para João quando João subiu, e João só pode subir, Miller, porque ele está em espírito, porque quem não está alinhado no espírito desce. Mas quando ele está alinhado em espírito, ele diz: o Espírito me chamou. Sobe, João, vem até aqui. Por quê? Porque a geração que está alinhada com o Espírito sobe. Esta dupla que está cantando aqui, Deus vai fazer com que eles subam. É porque eles são dependentes do Espírito Santo. Porque se você prega através do Espírito, Ele te faz subir. Se você louva através do Espírito, Ele te faz subir. Se você ora através do Espírito, Ele te faz subir. E ela está subindo cheio de fumaça. Você precisa se alinhar com o noivo essa noite. Você vai sair da sua casa, você vai sair deste lugar, e eu já até imagino aquela cambada de demônio que ficou lá na rua da tua casa. O espírito da profecia, ele está nesse ambiente. Aqueles demônios que estavam tirando o seu sono durante a noite, aquela legião de demônio que estava perturbando a tua vida, quando vê você voltar hoje, vão dar aquela cambada de demônio dizendo: quem é esse? Quem é esse que saiu daqui sem o noivo, saiu da casa dela desanimada, saiu desacreditada, mas deixa os papéis retirados? Por quê? Porque está vindo cheio de fumaça. Quem é essa? Quem é essa? Está vindo cheio de fumaça, e tem um cheiro especial. Meu Deus do céu. Deus vai fazer você sair deste deserto. Deus vai fazer você sair deste deserto. Deserto é lugar de sequidão, de vergonha, de solidão. Mas quando a noiva se encontra com o noivo, meu Deus, ela não sai do deserto apenas, ela sai e começa a subir. Ela não sobe do deserto apenas, ela sobe carregando a glória de Deus consigo. Ei, tem jovens aqui essa noite que já começou a subir. Tem obreiros aqui essa noite que já começou a subir, e está subindo cheio de glória. Por quê? Porque aqui o Espírito Santo me fez entender essa tarde que tudo que ela carregava eram os elementos que tinha dentro do tabernáculo, aonde a glória de Deus se manifestava. Quem lembra
aqui do sacrifício, Êxodo 30, do 7 ao 8. Sacrifícios e incenso que subia agradáveis diante de Deus. Esta mulher, ela está subindo com o que mesmo? Com incenso. Se você não acreditar que existe o Espírito por detrás dessa letra, você não vai captar nada. Se você não estiver alinhado já com o noivo, você não vai captar nada do que eu vou falar daqui para frente. Mas se você já estiver na mesma frequência do noivo, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Esta mulher, esta noiva, ela está subindo com incenso, o que tinha dentro do tabernáculo. Tabernáculo, recepção da glória de Deus, morada de Deus, casa de Deus. Moisés, faça um tabernáculo para que eu possa estar no meio de vocês. A glória tinha incenso. O que te lembra fumaça, Miller? A glória de Deus só poderia descer dentro do Santo dos Santos quando toda a casa estivesse cheia da fumaça. Pastor, essa mulher, ela tem incenso e está cheio de fumaça. Quem lembra de fumaça lá de Isaías 6? Não é aquela fumaça para cobrir todo mundo aqui não, irmão. É uma fumaça que com os nossos olhos não conseguimos enxergar. Quando Isaías foi levado até o céu, no ano do rei Uzias, que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Toda a sua orla enchia o templo, e tinham ali serafins cantando santo, 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 e a fumaça enchia toda a casa. Eu vou repetir, a fumaça enchia toda a casa, e o nível de glória é tão grande de quem carrega essa fumaça, que os umbrais das portas tremiam, ao nível daqueles que cantavam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essa mulher está subindo como cortinas de fumaça. Agora ela sobe também perfumada de mirra, incenso e especiarias, elementos usados dentro do tabernáculo, em especial no altar do incenso. Esta mulher, esta igreja, esses jovens Almadecar, Jonas, eles estão subindo do lugar do sofrimento essa noite, carregados da glória de Deus. Eu vou repetir para você captar, não é para você dar glória não, até porque não é o que o pregador fala que vai você dar glória, é o Espírito que está dentro de você que faz você dar glória. Ei, esta geração, ela está subindo do lugar de sofrimento do deserto, carregada da glória de Deus. Deserto é lugar difícil, porque é a terra de sofrimento, de dor, de luta. É terra que o diabo vem te acusando todos os dias. Mas eu quero dizer para você essa noite, que essa geração que está subindo o deserto, essa geração de jovens, de moços, de moças, de irmãos, de irmãs, são uma geração que está com o noivo do lado. São uma geração que está alinhando a sua vida com a vontade dele, e está saindo dessa escassez hoje, está saindo desse deserto hoje. Eu tenho um recado de Deus para você: fica tranquilo, porque os traumas que o deserto te causou vai ficar no deserto. As decepções que o deserto te causou vai ficar no deserto. Você está saindo do deserto esta noite cheia da glória de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. A pergunta ainda está ecoando: quem é esta que está subindo? Quem é este que está subindo? Quem sabe durante essa semana vão olhar e vão dizer para você: como assim você está subindo?
Semana passada você estava fraco, sem a presença do noivo, querendo se matar, querendo desviar. Mas é porque nós achamos o noivo no Aviva Jovem. E quando se acha o noivo, oh glória! Quando se acha o noivo, quando se conecta com o Espírito, Ele começa a te dar fumaça. Glória, glória, glória. Ele te dá mirra esta noite. Glória, 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 glória. Ele te enche de incenso, te dá glória e te faz subir. Quem sabe o deserto limitou sua visão, mas como eu não vou falar nem que você vai encontrar. Eu creio que essa noite, Ludiane, nós já encontramos o noivo aqui. E se já encontramos o noivo aqui, fecha o teu olho, porque o Espírito Santo testifica no meu espírito que Ele vai começar a levar pessoas a uma dimensão de glória que jamais você experimentou na sua vida. Tudo isso por causa da oração de vocês, porque Deus se manifesta aqui essa noite como um Deus que faz nova todas as coisas. Deus se manifesta aqui essa noite não como um Deus que tem um riacho para você, não um Deus que tem um riozinho para você, não, um Deus que tem um mar de glória para você essa noite. E Deus está fazendo o que Ele fez com Ezequiel, lá no capítulo 47. Ele está te convidando para você entrar dentro deste oceano. Comece a entrar. Quando você entrar, o teu tornozelo vai ficar submerso. E você vai dizer: nossa Senhor, como o Senhor é bom. Mas Ele vai estar dizendo para você: meu filho, eu tenho mais glória para você. Desce um pouco, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Você vai ir, os teus joelhos vão ficar submersos. E você vai dizer: Senhor, que coisa boa é poder te sentir, Senhor. Mas Ele vai dizer: você não viu nada, meu filho. Vem mais, vem mais, vem mais. Você vai descer. Você vai descendo. Você vai descendo. De repente a água vai dar nos seus ombros. E você vai dizer: Senhor, eu não achava que o Senhor tinha tudo isso para a minha vida, Senhor. Mas Ele vai dizer: não é só nos ombros que eu quero. Desce mais, vem mais, se aproxima mais. E vai chegar um momento que você vai ver que os teus pés não alcançarão o solo. E aí Ele está convidando esta geração, Jonatas, a mergulhar neste oceano do Espírito. Mergulhar. Eu estou crendo, eu não sei se você acredita, eu não sei se o horário permite você acreditar em palavra profética, mas eu creio que a geração que está alinhada nem está olhando para o relógio. A geração que está alinhada com o Espírito Santo quer mais de Deus. E aqui vai, Deus vai te levar para uma dimensão de glória que este campo vai ter que ver e vai ter que dizer: está subindo, está subindo, está subindo. É Deus que está levantando, é Deus que está fazendo, porque é a geração que está alinhada com o Espírito. Eu quero fazer um apelo aqui essa noite. O Espírito e a noiva dizem: vem. Estão alinhados, Ludiane, estão subindo junto. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que você está afastado da casa de Deus. Você deu essa cochilada, mas essa mensagem te acordou, te fez relembrar do que você vivia. E eu peço por favor que a igreja feche o olho, porque nós estamos em guerra. Eu queria que Deus abrisse os olhos de mais alguém para ver o que eu estou vendo neste lugar, Jonatas. Seja gracioso, Deus. Abra os olhos de mais alguém para que contemple o que eu estou contemplando aqui neste lugar. O Espírito Santo, Ele me disse: pessoas adentraram aqui esta noite dormindo. A palavra te acordou e você sentiu uma necessidade que há tempos você não tinha.
que é estar perto do noivo, com comunhão com o noivo. É com você mesmo. Você que deseja reconciliar com o noivo está aqui. Ei, o noivo está aqui. Não adianta procurar ele no celular, no relacionamento, no Instagram. Não, ele está aqui. Ele está aqui. As cadeias estão começando a cair. Ele está aqui, ele está aqui. As algemas estão começando a ser despedaçadas, porque a glória de Deus está aqui. Eu quero te conhecer, você que está afastado da casa de Deus e que decide se render esta noite para os braços de Deus. Ou quem sabe você nunca tomou uma decisão por Cristo e hoje você decide se render para Cristo, ter os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero te conhecer. Aí é onde você está. Você que quer, só levante uma de suas mãos, que eu quero orar pela tua vida. Tem uma jovem lá atrás. Crente que não dá glória com salvação de alma precisa se alinhar com o Espírito, irmão. Porque batismo com o Espírito Santo é bom, pulo é bom, eu gosto, eu sou pentecostal, igual minha esposa fala, até o tutano, mas não causa festa no céu. A Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende, o céu entra em festa. O Aviva Jovem aqui em Guaporama acaba de promover festa no céu. E se o céu está em festa, quem está alinhado com o céu também está em festa. Se o céu está em festa, quem está alinhado com o céu também está em festa. Minha irmã, é a irmã que levantou a mão, por favor, sem constrangê-la, vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Segunda vida para Jesus. É só fazer assim, levantar uma de suas mãos. Jesus já falou. Jesus já falou. Só fazer assim, ó. Eu quero. Noivo, eu tô aqui, noivo. Tem mais alguém? Eu não sei porquê, Lourdiane, mas o Espírito Santo está gritando dentro de mim que tem mais pessoas aqui que precisam tomar uma decisão. Eu não conheço ninguém aqui, mas eu conheço a voz do Espírito Santo, e Ele está dizendo: quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o vosso coração. É só fazer assim. Fecha o olho, igreja, eu preciso orar. Senhor Deus, eu peço agora em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo que estava prendendo esta irmã, para tudo aquilo que estava prendendo esta mulher, eu peço agora, Jesus, desata este nó, tira agora toda a timidez. Pai, a vida desta pessoa está dependendo desta decisão. Quebra as correntes agora. Satanás, solte a mente dela agora, em nome de Jesus Cristo. O que tinha e estava te prendendo já não está mais. Agora é com você e Deus. Tem mais alguém? Levante a tua mão. Levante a tua mão. Eu não sei porquê, a minha esposa sabe, eu não sou de insistir muito. Tem mais alguém? É só levantar a mão assim para o céu. Você tem até o final do culto para fazer tomar uma decisão. A tua vida depende de uma decisão tua. Presbítero Marcos, você está ameaçando? Não, estou falando aquilo que o Espírito Santo está falando aqui. Tomava conta da obra missionária em Elisa, Assembleia de Deus, o campo de Autônia, pastoreando a obra missionária. 5 irmãos dentro da igreja, um estava afastado. Quando um dia Deus falou para mim: estou dando a última chance para ele. E eu disse: Deus está dando a última chance para você. Não aceitou. Depois de 2 semanas, a infeliz notícia chegou: foi morto a facadas. Presbítero Marcos, você está falando que eu vou ser morto? Eu não sei, você sabe o que vai acontecer com você agora, João? Daqui 10 minutos?
Você sabe? Ninguém sabe. Mas eu sei com Deus que está falando hoje aqui. Se tem alguém, oh glória ao nome de Jesus. Se tem mais alguém, eu só peço que você levante a tua mão. A minha parte eu fiz. Olha isso, almas quebrantadas no altar. Jesus, o que é isso, Pai? Quem aqui que está no nosso meio, que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, levante a mão assim. Você que não fala em línguas estranhas, levante a mão alto para mim te conhecer. Vem até aqui à frente que eu quero orar pela tua vida. Essa geração vai ser... Os cantores, louva a Deus com louvor, meus irmãos. Senhor Deus, aqui estão os meus irmãos. Oh Deus, esse jovem aqui de terno, Pai, oh, de blazer, Deus, ele está se alinhando contigo hoje, Espírito Santo. Pai, eu peço neste momento, perdoe os seus pecados, escreva o nome dele no livro da vida, e que a partir de hoje ele possa subir cheio de glória, subir cheio de ousadia. Jesus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, renova ele com teu Santo Espírito, Pai, e incendeia ele, Pai, como prova que o Senhor falar aqui esta noite, meu Pai. Eu libero sobre a vida do meu irmão incenso, mirra, colunas de fumaça, agora, em nome de Jesus. Meu Pai, eu oro pela vida da minha irmã. Ela está tomando uma decisão, Deus, ela está saindo de mão dadas contigo esta noite. Eu peço, Pai, meu Deus, liberta ela daquilo que precisa ser liberto, ó Deus. Pai, faça, Pai, que ela volte para a casa dela. Mas eu quero acreditar que quando ela chegar dentro do seu lar, não vai ser mais a mesma coisa, porque ela está saindo deste deserto hoje, ela está se alinhando com teu Santo Espírito hoje, e vai subir, vai subir, vai subir. Deus, perdoe todos os pecados, escreva o nome no livro da vida, em nome de Jesus. Fique até aqui à frente. Meu Deus, olha a terceira vida para Jesus aqui. Meu Jesus, o noivo está aqui. Já encontrou o noivo aí? Já encontrou o noivo aí? Ei, se você está alinhado com o Espírito Santo, o que o Espírito Santo está mandando você fazer agora? Faça, 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 faça. Se o Espírito está mandando você glorificar, está liberado, pode glorificar. Se o Espírito Santo de Deus está mandando você abraçar, vai e abraça. Se o Espírito Santo de Deus está mandando você falar em línguas, abre a tua boca e fala, 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 fala.